Salve rapaziada, no vídeo de hoje eu tô trazendo uma obra nova aqui pro canal. Se você gosta de traição, sisteminha, muita abundância e muito respeitão, você tá no lugar certo. Essa obrinha aqui é pra você. Então você já sabe, se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha se puder. Mais hype aí que ajuda demais a divulgar. Sem mais enrolação, bora pro vídeo, seus corno. A história começa no hospital na cidade J. Nos é apresentado o nosso protagonista com o nome de Liohan, que é apenas um cara comum. Ele nos conta que quando tinha 6 anos, seus pais foram pegos no meio de uma batalha e acabaram não sobrevivendo. Ele fala que depois disso, sua irmã e ele ficaram pulando de casa em casa de parentes e sempre vivendo sobre o teto de outras pessoas. E por causa disso, eles acabaram crescendo sob incontáveis olhares frios. Mas ele conta que a vida não é um morango e as coisas ruins nunca vêm sozinhas. O nosso protagonista tem uma doença chamada Síndrome da Anomalia, que é uma doença causada especialmente por criaturas monstruosas. Algumas pessoas simplesmente não conseguem resistir à energia dos seres interdimensionais e com o tempo a energia vai corroendo o corpo até endurecer completamente e a pessoa ir de Vasco. Mas a velocidade dessa erosão varia. Algumas pessoas podem durar de 3 a 5 dias e outras aguentam até 7, 8 anos. Porém, independente do tempo, uma coisa é certa, que ninguém sobrevive à síndrome da anomalia. E ele, como tem uma irmãzinha, o bagulho foi foda. Ele nos conta que sabendo que ele poderia cair morto a qualquer momento, ele já tinha desistido da vida, mas pela sua irmã e pra honrar o último desejo da sua mãe, ele precisa sobreviver a todo custo. Alguns dias depois, nos arredores da cidade, vamos parar uma floresta onde tem alguém perguntando se tá todo mundo ali. Aparece um ninja falsificado dizendo que eles vão repassar a missão dessa caçada, e ele conta que alguns dias atrás houve relatos de dezenas de monstros de nível 1 atacando pessoas por ali. O objetivo deles é muito simples, entrar no covil, eliminar todos eles e não deixar nenhum sobreviver. O ninja falsificado diz que monstros de nível 1 não são problemas pra ele, e esse daqui é o Senzinzen, o Ciclone Veloz, e o nível de evolução dele é classe superior de ar. Ele fala que contanto que todos sigam o plano, essa missão vai ser muito tranquila, e apontando pra floresta, ele pergunta se alguém tem alguma pergunta, respondendo que não, dizendo que é ótimo, falando que todos devem seguir em frente. Um dos capangas animados fala que seus punhos já estão começando a coçar por ação. O ninja falso, chamando pelo protagonista, diz que ele é o único não desperto do grupo, e como carregador, ele deve saber o seu papel, e o protagonista carrega uma mochila grande pra um caralho, diz que sim e fala que entendeu. E pra zero surpresa de pessoas, o protagonista pensa que pra um cara comum como ele, a única forma de trabalhar com equipe de extermínio é como carregador. Ainda em seus pensamentos, ele fala que carregadores não lutam e eles só seguem a equipe transportando suprimentos e cuidando da segurança da bagagem. Ele também fala que depois da batalha, eles limpam a área e coletam os materiais valiosos dos monstros. Então, o cara é um catador de lixo. Ser catador de lixo também é uma profissão muito boa e uma profissão de respeito, então a gente tem que elogiar a galera que trabalha com isso também. Voltando pra obra, o protagonista manda ele ficar tranquilo, pois essa não é a sua primeira vez sendo carregador. Então essa aí já é a profissão do protagonista, tá explicado de onde ele pegou a doença. Lá na floresta, o ninja falso já tá mandando um monstro de Vasco e o outro já tá esmurrando outro monstro também. Rapaz, esse cara aqui me lembra muito o personagem de outra obra, e a galera tá ali tacando magia, dando espadada do outro lado, e o bagulho tá intenso. Enquanto carrega uma mochila grande pra um caralho que eu não tô tancando o protagonista segurando essa mochila, ele fala que até agora está indo tudo tranquilo e diz que não deve demorar muito pra acabar. E ele fala que a diferença entre pessoas comuns e seres despertos é como da noite pro dia. De repente, o protagonista repara que algo ali não estava certo e o chão começa a tremer muito, mas muito mesmo. Assustado, o protagonista pensa que tem algo de errado e ele fala que monstros de nível 1 não poderiam causar tanto barulho. E em seus pensamentos, ele fala que tem algo muito pior ali. Mas como nosso protagonista é um filho da mãe azarento, alguma coisa começa a sair do chão e é isso aí, meu amigo. Sai uma cobrona, uma titanoboa, uma anaconda lá, ele. Um negócio esquisito aqui, uma cobrona gigante que é um monstro de nível 5, Piton Titânica. A galera que tava ali se achando por matar monstros de nível 1 ficam tudo tremendo de medo, e a garota diz que ela já viu aquele bicho na TV e fala que aquele monstro é de nível 5, uma Piton Titânica. Frente a frente com a Piton, a mulher diz que as informações diziam que só tinha um monstro de nível 1 ali, e essa coisa está muito acima do nível de todos eles. Nosso protagonista, gritando, chamando a atenção de todos, pergunta o que eles estavam esperando, dizendo que se ficarem ali eles vão morrer, e nesse momento que a galera cai na real. E a amigona é a primeira a se virar e começar a correr, meus amigos. Enquanto corre mostrando seu respeitão, a amigona diz que essa foi por pouco, falando que quase congelou de medo, e ela diz que ainda bem que alguém gritou e te tirou do transe. E o cara lá atrás fala que é uma droga, pois aquela coisa era enorme. Mas você acha que a Piton vai ficar lá parada só olhando? Mas é claro que não, ela parte pra cima dos caçadores, meu filho. O carecão diz que ela é rápida demais e fala que eles não vão conseguir fugir. E ele também diz que eles precisam de uma isca, algo para distrair ela. E o cara fala que uma isca, né? Falando que eles têm uma perfeita. Quem falou isso foi o capitão, que vai parar na frente do protagonista, e o protagonista pergunta o que foi. Mas sem dar chance do protagonista pensar, o cara desfere um ataque muito forte, deixando o nosso protagonista esmirilhado
ligado? E ele começa a cair inconsciente, se perguntando por que ele havia feito aquilo. O protagonista começa a perguntar como assim, questionando o capitão o que ele queria dizer com aquilo, e lá vem uma mão pra cima do nosso prota. O ninja falso diz que ele é o único ali que não luta, e isso torna ele o menos valioso, então ele é a isca perfeita para aquela cobra. Ele fala que leu o histórico do protagonista e sabe que ele tem a síndrome da anomalia, e por isso, já que ele vai morrer de qualquer forma, por que não morrer para salvar ele? Ele joga o protagonista em direção da Piton e fala pro protagonista não culpar eles e sim culpar a si mesmo por ser tão fraco. Ele começa a quicar no chão e a cobra percebe que tem um banquetinho ali, o nosso prota cai todo esmirilhado com um corte no peito pedindo socorro, e a Piton, meu amigo, repara aquilo falando uau, banquete grátis. Ela parte pra cima pra dar uma bocada no nosso protagonista e ele fala que é uma droga, dizendo que é assim que a sua vida vai acabar. Ele lembra da sua mãe que estava prestes a ir de Vasco com um pedaço de ferro te atravessando, falando que talvez ela não consiga cuidar mais dele, e ela pede pra ele prometer que não importa o que aconteça, ele vai cuidar da sua irmã. Enquanto chora, a mãe do prota diz que eles dois precisam ser fortes e sobreviver. Cara, a primeira vez que eu li isso aqui, eu admito que eu chorei. Mas é aqui que vem o poder do protagonismo, porque um círculo se forma em volta do nosso prota. Uma energia de sangue começa a corroer todo lugar, tomando todo o espaço, e uma pilastra se forma em outro lugar já. E desse pilar cor de sangue começa a aparecer a figura do nosso protagonista com as roupas meio peculiares. Vestido com cosplay do Conde Drácula, o protagonista se pergunta o que estava acontecendo, falando que ele deveria estar morto, dizendo que então como ele ainda está vivo ali. Ele fala que seus ferimentos sumiram e essas roupas são novas. Ele ainda se pergunta se foi aquela luz vermelha que ele viu antes de morrer, e alguém comemora dizendo que havia funcionado, e a outra diz que a Nico realmente invocou um homem. Aparece um monte de sucubos comemorando, e uma diz que não acredita que aquele pergaminho velho que a Nico havia encontrado realmente funcionou, e a outra diz que ele é muito bonito, e todas comemoram falando que elas deram muita sorte. Outras sucubos, mostrando seu respeitão, fala que faz muito tempo que elas não veem um homem de qualidade assim, e a outra diz que o sangue dela tá fervendo demais. A outras, mostrando a abundância, diz que tá muito empolgada, e a outra diz que ele tá emanando uma aura mágica muito poderosa. Aparecem umas amigonas e uma delas diz que ele é muito charmoso, dizendo que fica imaginando como seria brincar com ele, e ela diz que mal pode esperar, mas eu queria estar no lugar desse cara, pelo amor. Se for pra mim ser invocado em algum lugar, por favor que seja como o rei das sucubos. E o protagonista, confuso, se pergunta o que diabos está acontecendo ali, e ele se questiona por que tem tantas sucubos ali também. E do nada ele se vira, porque você já sabe o que é que vem aqui, né, meus amigos? Aparece um painel de status e o protagonista se pergunta por que elas não estão vendo o que ele está vendo, que é a rabinha do sistema, camarada. O nome do nosso protagonista vocês já sabem, ele é nível 1 com a força 10, resistência 10, e a classe dele é Deus Demônio de Sangue, que é uma raça vampiro com título nenhum, por enquanto HP de 100 e MP de 100 também. Enquanto o protagonista tá distraído com a aba do sistema, aparece uma amigona falando que usou uma matriz de invocação antiga para trazer o protagonista até ali. Uma sucubus diferenciada diz que quando a matriz foi ativada, os céus mudaram de cor e uma imensa energia mágica surgiu, e a visão foi muito assustadora, e ela é um monstro nível 3 que é uma sucubo Nico. Ela fala que para causar um distúrbio daquele só pode significar uma coisa, e ela pergunta pro nosso protagonista se ele é um ser muito poderoso. Toda coradinha, mostrando seu respeitão, ela fala que como serva ela jura lealdade eterna ao nosso protagonista para sempre e jura que jamais irá o trair. Aparece uma notificação do nosso sisteminha camarada falando que ele conquistou o seu primeiro seguidor, mandando o protagonista verificar sua conquista. Observando aquela mensagem do sistema, o protagonista pergunta como assim primeira seguidora, e ele fala que ela acabou de jurar lealdade e agora aquele aviso aparece. Ele tenta apertar na mensagem do sistema, só que nada aconteceu, e do nada aparecem as informações da nossa amigona, que se chama Nico. Ela é da raça sucubo, tem 18 anos e o nível de monstro é classe 3. O traço dela é que ela deseja poder e tem admiração inata por quem é forte, a afeição dela é 88%. De repente o sistema manda uma mensagem de alerta falando que quando a afeição de uma seguidora alcançar 100%, ele poderá adicioná-la ao seu harém e receber uma recompensa misteriosa. E foi só agora que o nosso protinho entendeu tudo, que o seu renascimento foi por causa daquilo. Ele havia obtido o poder que ia muito além dos seres despertos, o sistema de Deus do demônio de sangue. E dessa vez ele finalmente tinha poder para se vingar de todos. E do nada vem nossa amigona grudando no nosso protagonista, toda coradinha, chamando ele de mestre, perguntando o que foi, e pergunta por que ele está ali empolgado, agarrado no ar. Ela pergunta se o nosso protagonista está se sentindo um pouco duro depois de
tanto tempo dormindo, questionando se ele quer se alongar um pouco enquanto tá toda coradinha. Nosso protagonista diz que é isso mesmo, soltando um leve tossido, dizendo que precisa se mexer, e a nossa amigona diz que nesse caso, toda corada e linda, ela bota a mão no seu respeitão, falando pro mestre se sentir à vontade para te tocar, pois se seu corpo ajuda ele a relaxar, seria uma honra. Ela começa a tirar as alças, falando que é a sua primeira vez, e ela diz que vai dar o seu melhor para agradar o seu mestre. Uma das sucubus diz que ela é muito descarada, pois ela já queria passar na frente de todo mundo, e a outra diz que esse tipo de coisa devia ser deixada claramente pra ela, e ela diz que o respeitão dela é mais macio e muito mais confortável. Ficando vermelho, o protagonista pede pra esperar, falando que ele não estava tentando se aproveitar de nada, e ele pergunta se todas as sucubus são desesperadas assim. Depois de soltar essa pérola na frente de toda a aldeia, o sistema notifica que a afeição da Nico havia caído pra 85%, e ela com vergonha pergunta o que houve, e ela pergunta se o corpo dela não é bom o suficiente pro seu mestre. Um pouco com vergonha, o protagonista diz que não, falando que ele não deveria ter dito aquilo, e ele fala que a afeição deve ser uma das mecânicas principais do sistema. Nosso protagonista, colocando a mão no queixo, pensa que se ele quiser vingança, ele precisa usar o poder desse sistema ao máximo, o que significa que ele tem que levar a afeição de todas as sucubus ao máximo que ele puder. Se aproximando da Nico, o protagonista pede pra ela esperar um pouco, falando que ela entendeu tudo errado, e a Nico pergunta como assim, e ele fala que ela e todas ali são extremamente lindas. Se aproximando da Nico, ele fala que nunca conheceu ninguém tão única quanto ela, e a Nico pergunta se é sério enquanto tá muito corada, e ele notifica que a afeição da Nico subiu para 90%. Enquanto tá toda coradinha, mostrando seu respeitão, a Nico fala pro seu mestre que ouvir esse tipo de coisa te deixa nervosa. Olhando de cima, o protagonista diz que ele foi invocado agora há pouco e ele ainda está se ajustando a tudo, e por isso ele precisa de um pouco de energia. Colocando a mão no pescoço, a nossa amigona diz que já que ele precisa de energia e ele é um demônio de sangue, ela questiona se será que o sangue dela deve sustentar o poder dele. Ajeitando seu cabelo, ela manda o protagonista seguir em frente e beber o quanto quiser, pois pra ela seria celestial ter o sangue dela correndo nas veias do nosso protagonista. Os olhos dele começam a brilhar e ele se pergunta o que estava acontecendo com ele, questiona por que ele estava sentindo tanta sede de repente, e se questiona se será que é o instinto de vampiro. Ele começa a se aproximar do pescoço da nossa amigona e ele pensa que ele não consegue se controlar, enquanto se prepara pra dar uma mordida, e ele larga um mordidão e a nossa amigona faz uma cara meio peculiar, né? O sistema notifica que a afeição da Nico agora havia subido para 92%, e ela, fazendo uma cara peculiar, diz que é incrível, falando que agora ela se fundiu completamente com seu mestre. O sistema também fala que ele desbloqueou uma nova habilidade chamada Fusão de Sangue, e ele também ganhou um aumento de atributo que era Força mais 1. Observando as mensagens do sistema, o protagonista se pergunta se ele ganhou uma nova habilidade, e ele se questiona se é daquele jeito que funciona. Apertando na mensagem, ele fala que precisa conferir isso imediatamente, e aparece o painel de habilidade. Nesse painel fala que a Fusão de Sangue é uma habilidade passiva, onde o protagonista pode absorver sangue fresco de um personagem do sexo oposto para ganhar um ponto aleatório de atributo, e cada alvo só pode ativar isso uma vez. Observando aquilo, o protagonista se pergunta se é uma habilidade que aumenta os atributos sem precisar subir de nível, e ele fala que mesmo que ele ganhe os atributos aleatórios, se ele tiver alvos suficientes, ele pode ficar mais forte e muito, mas muito rápido mesmo. Emanando uma aura assustadora, o protagonista diz que essa habilidade é insana demais, e ele chama pela Nico e ela fala assim, mestre, e ele fala que ele precisa de mais sangue. Toda lindona, e eu acho que isso aqui aumentou o respeitão dela, ela fala pro protagonista pegar mais, e ela diz que ele pode beber o quanto quiser. Nosso protagonista, sorrindo, diz que não quer só o sangue dela, e ele fala que precisa de muito mais, e se virando, ele diz que precisa de sangue de mulheres, e quanto mais melhor, olhando pra todas as sucubus em volta. As sucubus começam a ficar coradas, se perguntando se elas também vão fazer aquilo, e elas se perguntam se aquilo dali é algum tipo de jogo, falando que parece muito divertido. A outra diz que a Nico tá tão bem que tá ficando com inveja, falando que mal pode esperar pra ser a vez dela, e o protagonista diz que já que ninguém se opõe, então vão fazer aquilo tudo juntos. Borboletas começam a voar em volta dos lugares, e o sistema diz que os atributos aumentaram e agora foi resistência mais 1, enquanto o protagonista tá ali mordendo uma amigona. Ele morde outra amigona que faz uma cara meio peculiar, e a inteligência foi mais 1, ele morde outra que aumenta a sua agilidade, e aí vai aumentando ponto pra cada coisa, né? Espírito, resistência, força, espírito, resistência, força, agilidade, blá 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 blá. Uma amigona caindo no chão diz que aquilo é incrível e fala que nunca sentiu nada daquele jeito antes, pois dói quando ele morde, mas ao mesmo tempo é muito maravilhoso. A outra, mostrando seu respeitão e ficando coradia, diz que é como se sua alma estivesse conectada ao grande mestre demônio, e ela diz que sente como se estivesse ascendendo. Nosso protagonista pensa que isso é perfeito, pois a cada sucubus ativou a fusão de sangue, e graças a ela ele ganhou um monte de pontos de atributo, mas ele pensa que só de morder o pescoço delas as reações foram um pouco exageradas demais. O sistema começa a notificar que a afeição das sucubus aumentaram, e o protagonista diz que elas são muito sensíveis, e se questiona se o corpo das sucubus geralmente são assim. Vamos parar ao anoitecer na vila das sucubus, onde a Nico está
ela entrando no quarto do nosso protagonista e ela fala pro seu mestre que ela está ali. Como tinha muita gente por perto mais cedo, ela acredita que ele não pôde aproveitar de verdade. Ela aparece toda saliente falando que agora o mestre pode aproveitar livremente. Ela começa a subir na cama dizendo que desde que ele mordeu ela não consegue parar de desejar aquela sensação de novo. E ela chama ele falando que eles devem aprofundar sua conexão e agora que eles estão a sós, o mestre pode mostrar tudo o que ele sabe fazer. Toda corada entrando em um estado de êxtase, ela fala que essa noite ele deve transformar ela em uma sucubo de verdade. Ela se prepara dizendo que lá vai ela e ela pensa que tem algo de errado, falando que essa sensação tá dura demais. E quando ela puxa o lençol, adivinha o que é que tem lá embaixo? Um tronco, porque o nosso protagonista não tava lá não, ele se saiu. Soltando um suspiro, ela fala que então é isso e ela se pergunta se será que ele havia encontrado algo mais importante do que ela. Vamos para um cemitério onde o protagonista está olhando o painel do sistema e ele pensa que seus atributos aumentaram de novo e mesmo assim ele ainda está no nível 1 e ele fala que depois do dia inteiro absorvendo sangue, seus status estão bem sólidos agora. Ficando sério, ele diz que agora a sua prioridade é aproveitar toda oportunidade de combate real para subir de nível. Ficando irritado, se lembrando do que aconteceu, ele fala que só depois disso ele vai conseguir sua vingança. Ele pensa que esse cemitério desolado está carregado de energia ruim dos tempos em que ele caçava monstros com as equipes de extermínio. Ele fala que lugares assim sempre estão infestados de monstros mortos-vivos e se ele liberar um pouco do seu poder mágico, ele deve conseguir atrair alguns deles. Ele começa a liberar seu poder dizendo que vai ver do que ele realmente é capaz. A sua energia então começa a ficar em volta de toda a floresta. De repente, alguns fantasmas aparecem perguntando quem estava ali, questionando quem ousa perturbar o seu descanso eterno. Aparece então uma forma meio peculiar no fantasma que eu tô gostando demais, perguntando quem ousa perturbar seu descanso eterno de novo e questiona se era o nosso prota. Não sou eu que tô perturbando o descanso eterno. Aparecem umas amigunas meio fantasmas que são monstros de Cassium, que são fantasmas sem rostos. E aqui já tá com um saco de pão na cara, né? Elas partem pra cima do protagonista, mandando que ele morra. E rapaz, o protagonista tá num lugar aqui que é meio peculiar. Não tá entendendo qual foi dessa obra. Rapaz, ele larga um socão na cara do fantasma, dizendo que um mero monstro nível 1 ousa tentar desafiar ele. Rapaz, o menino tá aqui, tá? E aí as outras amigunas fantasmas partem pra cima também, mandando ele morrer. E o protagonista já desfere um soco na barriga de outra e ali diz que ele tem experiência adquirida. É o sisteminha, né? Ele lança a outra pra baixo, atravessando o fantasma no chão e tem mais experiência adquirida. E aqui o sistema diz que o nível dele aumentou e ele ganhou 5 pontos de atributo, falando pra ele distribuí-los. Ele continua socando os fantasmas e ganhando experiência. E será que vai aparecer uma rainha fantasma aqui que vai virar, sei lá, amiga do protagonista, serva, sei lá, alguma coisinha assim, cara? Elas são muito, né, salientes. O protagonista já deu uma surra em tantas fantasmas que as outras estão saindo correndo e ele tá ali ganhando experiência de novo. E ali o sistema dizendo que ele aumentou o nível, que ele ganhou mais 5 pontos pra distribuir entre os atributos e essas coisinhas aí. De repente o sistema notifica dizendo que ele desbloqueou uma nova habilidade chamada de Flash Carmesim, que permite ele 2 avanços de curta distância em até 5 segundos. Enquanto isso, a lua continua brilhando muito forte no céu e o protagonista pensa que então é assim que se sente um lutador desperto, falando que aquela sensação é incrível. O sistema notifica dizendo que seu nível atualmente é 8 e pede para que por favor ele distribua os pontos de atributo e o protagonista pensa que ele não é mais o carregador inútil de antes. Vamos ver o painel de status, onde o nome a gente sabe, a classe a gente também sabe, a raça vampiro, nível 8, título nenhum, agora é 520 de HP e 500 de MP, com força 56, inteligência 48, agilidade 43, resistência 52 e espírito 50. E ele ainda tem 40 pontos de atributos restantes para usar onde ele quiser. Ele pensa que dado a seu estado atual, força, resistência e espírito são os que mais vão turbinar sua habilidade de combate, mas já que ele acabou de desbloquear uma habilidade baseada em agilidade, ele fala que o Flash Carmesim não precisa colocar muitos pontos ali agora e focar em força e resistência parece a melhor escolha atualmente. Enquanto ele prestava atenção nas mensagens do sistema, o sistema notifica ele dando um alerta de perigo. Enquanto o protagonista estava distraído, apareceu um monstro gigante atrás dele que dá um ataque com, sei lá, uma faca. Eu acho que é uma faca de açougueiro, né, que eu acertei? É um açougueiro de classe 2 e o protagonista diz que é enorme e não é nem um pouquinho lento. Enquanto o protagonista estava pensando, lá vem uma corrente e ele fala que tem mais um. A corrente bate no chão, causando uma explosão e o nosso protagonista consegue se esquivar dando um pulo. O protagonista, se jogando para trás, pensa que antes os fantasmas sem rostos apareceram com o nome verde e foi fácil derrotar eles. E ele fala que o açougueiro tá com o nome amarelo, então isso quer dizer que ele é uma ameaça um pouco maior que os fantasmas. Observando os dois monstros, o protagonista diz que não importa o que isso signifique, já que o destino te deu uma segunda chance. Ele olhando para os monstros, ele fala que nada vai te impedir de ter sua vingança. Mas o nosso garotão tá emanando uma aura absurda, tudo gigante
verdade, esse aqui é o verdadeiro rei do sangue. Mas cadê as amigona? O capítulo seguinte começa com o açougueiro ficando irritado, desferindo um ataque muito forte no protagonista que consegue se esquivar. E o protagonista dá um pulo e ele mete uma espada no braço do açougueiro. Mas o protagonista se vira, desferindo um chute muito forte na cara do açougueiro. E ele pensa que é uma droga, pois aquela coisa é muito resistente e não tem como ele causar dano só com socos e chutes. Enquanto tava distraído pensando que eles eram muito resistentes, uma corrente vem embolando nosso protagonista e quase que consegue capturar, mas ele se joga pra baixo e se esquiva de novo. Suando frio, ele fala que essa foi por pouco, falando que aqueles dois se conhecem bem, o que torna tudo mais difícil de lidar. E ele fala que por sorte ele conseguiu arrancar uma arma das costas do açougueiro antes. Partindo pra cima, ele pensa em seus pontos de atributo, falando que se ele não arrastar isso por muito tempo, ele deve ter poder suficiente pra derrubar os dois. E lá vem o açougueiro mais uma vez se preparando pra dar um golpe, e ele desfere um golpe e o nosso protagonista consegue bloquear com aquela espada fuleira que ele tirou das costas. Irritado, o protagonista diz que não tem medo deles e fala que ele colocou todos os seus pontos em forças, e se for um confronto direto é muito arriscado. Colocando mais um pouco de força, o protagonista consegue jogar a arma do açougueiro pra trás e ele fala que agora ele pode vencer. E o açougueiro começa a dar uns passos pra trás, ficando meio que bambando, né? O açougueiro fica se perguntando onde estava o nosso protagonista, pois ele havia sumido, e o protagonista vindo de lá de cima igual uma estrela cadente não, igual um meteoro, pergunta pra onde o idiota estava olhando. O protagonista vem de lá pra cá com aquela lâmina enferrujada toda bagaçada, gritando que agora é tarde demais pra reagir, e ele soltando sua energia fala pro monstro morrer imediatamente. E ele consegue acertar a cabeça do monstro e já sabe que quer tinchar jorra, meus amigos, e aqui diz que o nível dele foi aumentado e ele ganhou 5 pontos de atributo pra distribuir de novo. Enquanto tá em cima do açougueiro com a espada, o protagonista diz que um único monstro fez ele subir 2 níveis seguidos, e ele fala que agora ele entende por que lutar contra inimigos fortes é tão viciante. O sistema diz que ele subiu para o nível 10 e por isso ele desbloqueou uma nova habilidade chamada Sepultamento da Prisão de Sangue, que invoca um pântano de sangue para desacelerar o inimigo e dispara lâminas de sangue de alto dano. O outro monstro fica irritado, soltando um grunhido muito alto, e o protagonista pergunta o que foi, questionando se ele ficou abalado com a morte do seu camarada, e ele diz que o nome dele acabou de ficar verde, então ele deve saber o que isso significa, né? E vocês também, significa que o prota vai matar ele facinho. O protagonista, fazendo uma cara de Conde Drácula de verdade, fala que ele já não está no seu nível, falando que ele vai mandar ele pra fazer companhia ao seu amigo que já tá no outro mundo. O monstro, muito irritado, lança sua corrente. Eu nem sei o que é isso aqui na verdade, né? Parece uma corrente com um machado, mas o protagonista se esquiva, falando que ele está ficando lento demais. Enquanto a arma do monstro vem pelas costas do protagonista, ele fala que mesmo que ele não tenha muita experiência de combate, essa estratégia é fácil demais pra ele prever. Ele simplesmente se abaixa e se esquiva, falando que essa estratégia é fácil demais pra ele prever, e ele começa a sorrir. Com seus olhos ficando vermelhos e parece até que ele vai invocar um Sharingan, o protagonista pede pra deixar ele acabar com ele usando sua nova habilidade, Sepultamento da Prisão de Sangue. O monstro começa a ser afogado em uma piscina de sangue, e aqui a gente já sabe, sai um monte de estaca pra cima, meus amigos, e o cara foi todo esmirilhado, bagaçado, e o morto-vivo já foi de Vasco. Enquanto o morto-vivo tá lá indo de Vasco, o sistema diz que o nível do protagonista aumentou de novo e que ele ganhou mais 5 pontos pra distribuir entre os atributos. Ele fala que mesmo sabendo que essa habilidade fazia, ver ela em ação ainda te dá arrepios, pois essa habilidade é simplesmente brutal. O sistema avisa que ele havia ganhado um título de caçador de mortos-vivos, e o protagonista pergunta o que era aquilo, falando que o sistema tem até títulos ativados, e quando equipado esse título consegue 57% de dano contra inimigos mortos-vivos. Vamos parar então ao amanhecer, que tá muito lindo, e o protagonista dizendo que foi muito arriscado, mas ter feito o progresso todo em um único dia valeu totalmente a pena, e se ele continuar nesse ritmo não vai demorar até ele alcançar o X em um nível de classe superior de aço. De repente o protagonista percebe uma coisa diferente e se pergunta o que era aquilo, e o sistema te deu uma missão diária, onde ele tem que completar o quanto antes. Apertando na aba do sistema, o protagonista pergunta que missão diária é essa, e ele fala que deve haver uma recompensa se ele completar, e o sistema diz que antes do próximo nascer do sol ele deve absorver sangue fresco de pelo menos uma personagem do sexo oposto para ativar a fusão de sangue. O sistema também diz que cada personagem do sexo oposto só pode ativar a fusão de sangue uma vez, e se falhar, 5 pontos de atributos serão reduzidos aleatoriamente. Resumindo, o protagonista tem que dar uma mordida em uma mulher diferente todo santo dia, senão ele vai perder 5 pontos de atributo.
E ele pergunta como assim uma tarefa, falando que beber sangue é uma coisa típica de vampiro e diz que a penalidade por falhar é perder 5 pontos de atributos, falando que aquilo é um péssimo negócio. Ele diz pro sistema que ele já drenou todas as sucubos no dia anterior e agora ele aparece com essa missão, dizendo que isso é pra ferrar ele de propósito. Ele avisa pro sistema que ele tá no meio do nada e pergunta onde diabos ele vai arrumar uma mulher. Nesse momento, o protagonista cai na real pedindo pra esperar um pouco, questionando quem foi que disse que não tem mulher nenhuma ali. Aparece então aquela fantasminha amiguna aqui na minha lista, cê está ligado que eu não quero saber. Olhando pra fantasma, ele fala que mesmo já tendo derrotado ela, tecnicamente ela ainda é uma fantasma feminina, e uma fantasma feminina ainda conta como personagem do sexo oposto, então deve fazer sentido. Ele fala que faz sentido, né? Então pra gente também faz sentido. Se preparando pra morder, o protagonista diz que o sangue dela deve funcionar, e ele tenta morder, mas o sistema diz que o sangue do alvo apodrecido é incapaz de ativar a fusão de sangue. Ele se pergunta se o sangue dela está apodrecido é porque ela já está morta há algum tempo, já que ele derrotou ela faz alguns minutinhos, né? Pegando outra e usando a magia, o protagonista diz que ainda tem um monte de fantasmas sem rosto por ali, e ele fala que uma delas deve servir. Ele sai mordendo as fantasmas tudo, mas não adianta em nada, porque o sistema diz que o sangue de todas elas estão apodrecidos e é incapaz de ativar a fusão de sangue. Mas meu amigo, ele tenta muito, mas muito mesmo, porque o sistema mostra um monte de aba falando a mesma coisa. O protagonista, irritado, colocando a mão na cabeça, diz que deve ser porque eles são monstros mortos-vivos e o sangue dele já nem era fresco pra começo de conversa. Ele pensa que é tudo culpa dele por ter drenado todas as sucubos no dia anterior, dizendo que ele ficou ganancioso demais. E ele começa a emanar uma aura absurda, ficando irritado, falando que ele precisa logo de uma mulher. E ele começa a gritar isso, dizendo que ele precisa de uma mulher e se perguntando onde diabos ele vai achar uma mulher no meio do nada. Enquanto isso, lá na cabana dele, tem alguém falando que é daquele jeito mesmo. E a nossa amigona ali que tá deitada, falando que mesmo sem o mestre ali, o cheiro dele ainda tá naquele colchão. Nossa amigona lindona diz que deitar ali é como estar nos braços dele, refletindo que aquela sensação é maravilhosa. Mas nesse momento ela sente algo esquisito, como se tivesse algo errado no lugar, e ela se levanta falando que essa sensação era do mestre, dizendo que ele está precisando dela agora em algum lugar. Em outro lugar, aparece um carro vindo avoado no meio da floresta, e um loirinho diz que procuraram o dia todo e ainda não encontraram nada, questionando se o outro tem certeza que eles não erraram o caminho. O outro diz que ontem à noite teve uma onda de energia mágica estranha, e durou só alguns segundos, mas ele tem certeza que veio daquela direção. Ficando sério, ele diz que aquela magia era diferente de tudo que ele já viu, e deve ser uma espécie de monstro especialmente rara, e se eles levarem isso de volta para a corporação, com certeza eles vão ser promovidos. O outro fala que seu amigo mesmo disse que é rara, e isso significa que não sabem nada sobre ela, e se eles não conseguirem lidar com aquilo, eles estarão encrencados de verdade. Uma silhueta lá atrás que parece muito uma mulher diz que hesitar não combina com o espírito destemido da sua empresa, e questiona se foi assim que a corporação havia treinado o loirinho. Ele pede desculpa para sua líder, falando que só está preocupado porque eles não reportaram aquilo ainda. Aparece um amigona cheio de respeitão pedindo para ele relaxar, pois ela vai cuidar disso com a corporação, e com ela ali nada vai acontecer com os caras. E rapaz, essa daqui é a líder do Esquadrão de Evolução 4, Rosa Polar, líder Lixue. Toda linda, ela fala que eles não foram os únicos a sentirem aquela onda mágica, e ela diz que eles precisam agir primeiro e atacar antes que alguém chegue. Mas esse céu tá muito lindo, daqueles que dá pra gente ir pra praia, e o carro vai se aproximando logo de quem? Do nosso protinha, que já repara que tem alguma coisa boa vindo ali. O protagonista pergunta se são humanos que está ali, e ele se questiona se será que tem uma mulher dentro daquele carro, e o protagonista tá como? Na sede de sangue mesmo. Ambos capangas saem do carro e o loirinho pergunta se aquele era o cara que eles estavam procurando, e o outro diz que sim, pois aquela assinatura mágica é a mesma que eles estavam rastreando. O carecão confirma, falando que a respondência de mana é exata, mas diz que o nível do nosso protagonista é só de classe 2, e ele reflete que o nosso protagonista não é nada impressionante. Liohan faz uma cara de desgosto, falando que é apenas um homem, e diz que pela configuração deles, claramente eles foram ali pra te ameaçar. Mas pra deixar o nosso protagonista feliz, lá vem um salto saindo de dentro do carro e aparece nossa amigona, que tá muito amigona mesmo. Ela diz que pelo visual ele parece ser um monstro do tipo vampiro, e com certeza é muito raro, e ela fala que é uma pena que ele é só um monstro de classe 2 e por isso nem vale seu tempo. Abaixando sua cabeça e mostrando seu respeitão, ela fala pra aqueles dois cuidarem daquilo, e ela fala pra eles jogarem o cara no porta-malas quando terminarem. Nosso protagonista fica corado, pensando que finalmente ele encontrou uma mulher de verdade, e ainda em seus pensamentos ele diz que ela é uma desperta de classe ouro, e ele fala que sem chance dele conseguir encarar ela, e o título em vermelho já prova isso. Enquanto os capangas vai pra cima dele, o protagonista diz que até os subordinados dela são bem mais do que ele consegue lidar facilmente, por isso ele não pode ficar parado ali esperando a morte. Nosso protagonista ativa uma habilidade chamada Maldição Carmesim, some na frente dos capangas, e ele já aparece atrás da nossa amigona, que tá demais, e ela se pergunta o que. Em seus pensamentos ela diz que um monstro de classe 2 tá se movendo rápido demais. Ele abraça
mostra a nossa amigona segurando pelo respeitão dela e ela já fica toda coradinha sem acreditar no que o moço tava fazendo e o nosso protagonista diz que acabou tocando nela bem ali. Enquanto eles estão abraçados e a nossa amigona tá coradona, ela se pergunta em seus pensamentos o que ela faz, pois ela nunca esteve numa situação daquela antes. Os capangas ficam irritados e o carecão chama o protagonista de desgraçado, mandando ele largar sua líder, e o loirinho pergunta o que ele acha que tá fazendo com a sua chefe. Toda coradinha, ela pergunta o que ele tá tentando fazer e qual era a intenção dele. Ela se questiona por que ele tá segurando ela daquele jeito, e o protagonista, mostrando seus dentes, pede desculpa por isso, dizendo que não consegue se controlar. Ele morde o pescoço dela, que fica toda coradinha e começa a suspirar bastante sem acreditar, mas parece que não incomodou não. O sistema notifica dizendo que a missão diária foi concluída e o atributo do nosso protagonista, que é a força, aumentou em mais um. Mordendo forte e suspirando bastante, a capitã fala que viveu até agora e nenhum homem nunca havia tocado em seu corpo. Ainda suspirando pesadamente e ainda corada, ela diz pro nosso protagonista, e aí ela solta uma magia boladona falando que ele foi longe demais. O protagonista, batendo as costas numa árvore, pensa que quase foi de Vasco, e ele, indo pro chão, diz que ele não acha que foi longe demais e diz que ainda acha que aquilo é pouco e diz que ela tá agindo como se odiasse aquilo, mostrando sua abundância com a aura gelada em volta. A amigona diz que isso não é verdade, falando que ele não só tocou nela. O sistema notifica que a afeição da Li Xue subiu para 30% e ela, mas tendo seu respeitão, diz que ele ainda deixou uma marca no pescoço dela e diz que isso é imperdoável. Eu acho que ela tá gostando demais. Ela diz que a única forma de resolver aquilo é congelando o nosso protagonista feito uma escultura de gelo. E Alhan diz que é uma mulher que diz uma coisa mas sente outra, e ele diz que ele vê através dos sentimentos dela. Ficando toda coradinha, ela pergunta como ele ousa falar aquele tipo de absurdo, pois ela não está dizendo uma coisa e sentindo outra, mas a gente sabe que é mentira. Observando aquilo, o protagonista pensa que parece que ele acertou e ela não quer mesmo te matar, e ele fala que então ele tem uma chance de escapar daquela situação. Só que como o protagonista também tem sorte, ele também tem azar, porque ele sente que tem alguma coisa de errado e lá vem uma carta dourada em sua direção muito rápido. Só que a amigona para na frente do protagonista e pega a carta com os dedos, e a gente já sabe que essa daqui vai entrar pra esse harém. Emanando uma aura absurda, ela pergunta que tipo de covarde luta nas sombras, e ela manda ele sair dali e encarar eles de frente. Duas silhuetas então aparecem das sombras e um diz que ela é uma mulher muito intensa e o outro diz que ela não precisa ficar brava, pois ele não teve má intenção nenhuma. O baixinho diz que ela parecia hesitante, então ele achou que estava ajudando ela a tomar uma decisão, e o outro diz que já que eles não planejam matá-lo, que tal entregarem para o seu centro de elite. Eu poderia até apresentar eles, mas como eles vão virar saudades, eu vou deixar pra lá. O protagonista, irritado, pensa que são mais dois inimigos com título vermelho, dizendo que um é um classe ouro inferior e o outro é um ouro superior. Ele se pergunta porque parece que todo mundo naquele dia quer te matar, e a nossa amigona na frente do protagonista pergunta como assim gente do centro de elite, dizendo que nem pensar dela entregar sua presa. Mostrando seu respeitão, ela fala que eles da corporação da Cidade Vermelha foi quem encontrou o prota primeiro, e por isso ele agora é sua presa, e ela diz que entregar ele está fora de cogitação. Sorrindo, o protagonista concorda com ela, falando que só uma mulher linda, nobre e gelada como ela te merece, falando que aqueles dois são indignos. O sisteminha aparece dizendo que a afeição da Li Xue subiu para 40%. Toda coradinha e linda demais, ela fala que, resumindo, esse cara pertence à corporação da Cidade Vermelha, e ela diz que se quiserem ele, vão ter que passar primeiro por ela. E eu passaria por você, não, eu passaria em você, que não, peraí, me confundi, cara. O protagonista, com a cara de trouxa, diz que ela tem uma presença esmagadora e diz que só pela hora daqueles dois eles já perderam pra ela, e a afeição da nossa amigona subiu pra 45%. E o protagonista, falando com os capangas, diz que além disso ela tem aqueles dois bonitões que parecem fortes, dizendo que não tem como aqueles três perderem pra eles. E o carecão confirma, dizendo que a corporação da Cidade Vermelha nunca teme ninguém. O baixinho fala que é uma pena, dizendo que parece que a negociação falhou, e o de cabelo verde manda ele sair da frente. Ele arremessa várias cartas douradas, dizendo que eles deram a chance e agora a culpa é toda dele. Invocando a energia gelada, a nossa amigona consegue parar as cartas com a maior facilidade do mundo. Eu acho que essa mulher aqui é muito badass. Ela levanta seu dedo, falando que aquilo é brincadeira de criança, e apontando para os caras, ela invoca uma magia chamada Tempestade de Neve. O de cabelo verde pensa que é uma droga, falando que aquela habilidade é muito irritante, e ele fala que aquele vento de neve está tão forte que ele mal consegue abrir os olhos, e o baixinho tá lá sem nem se mexer, né? Ele tá calmo na lagoa. O baixinho de chapéu diz que então ela tá usando aquela nevasca para limitar sua movimentação, e com isso ela criou uma situação favorável para si mesma, dizendo que é uma decisão muito inteligente. Ele também diz pro seu amigo que ele havia encontrado um adversário e tanto. Ficando irritada, a nossa amigona diz que a neve dela nem chegou perto dele e já havia derretido, dizendo que aquele garoto não é simples, e ela fala que pelo que ela ouviu, ele nem tem intenção de lutar, questionando se será que ele tá te menosprezando. Pulando e mostrando seu respeitão e suas curvas magníficas, ela fala para aqueles dois ficarem de olho no protagonista e não deixar ele fazer nada suspeito, e os outros apenas
apenas confirme, o nosso protagonista viu algo muito peculiar ali embaixo. A nossa amigona acima dos vilões começa a juntar muita energia na sua mão e olhando pra baixo ela invoca uma nova habilidade chamada Canção de Gelo. Ela dispara então uma rosa gigante em formato de gelo em direção aos caras. O de cabelo verde irritado pergunta que brincadeira é essa, questionando quem luta com uma flor, e ele tá dizendo que ela tá subestimando ele demais. Mas enquanto ele falava aquilo, a flor vai e bate no chão e o cara loirinho diz que é ótimo, dizendo que ela acertou em cheio e agora eles ficaram sem graça, né? E o outro diz que como esperado da sua líder, pois esse é o poder da corporação da Cidade Vermelha. E cara, eu achei que o cara ia se esquivar, ele tava ali pagando de pose, mas não é que ele foi congelado mesmo, rapaz. E o cara ficou aqui igual um picolé gigante. Eu achei que ele ia ser foda, mas né, não deu em nada. O guri de chapéu diz pro seu amigo que a situação dele tá meio vergonhosa e questiona como vai explicar aquilo pro seu pai, questionando o que ele vai dizer pra ele se ele for destruído por uma mulher. Nossa amigona, pousando em cima do gelo, pergunta se ele acha as mulheres fracas, dizendo que ele é o próximo, e o de chapéu diz que parece que ela ainda não entendeu a sua situação atual. Enquanto tá rolando aquela treta absurda, vem 3 flechas em forma de coração, e uma dessas flechas acertam o loirinho e 2 acertam o carecão. Mas essas flechas não são nada mais do que um poder de uma medusa, né? Porque petrificou a galera. Olhando pra trás, a amigona fica surpresa, perguntando o que tá acontecendo ali. O cara de chapéu questiona se é outro desafiante. E lá vem aquele respeitão que a gente admira e vocês sabem quem é. É a nossa Sucubus que chama o seu mestre, se jogando em cima dele, mostrando seu respeitão, sua abundância, dizendo que finalmente haviam encontrado. Chamado pela Nico, o protagonista pergunta como ela havia encontrado ele ali, dizendo que isso é incrível. Toda corada e grudando seu respeitão no protagonista, ela diz que sentiu que o seu mestre precisava dela, então ela diz que correu pra ajudar e também fala que enquanto ela puder ajudar o mestre, ela dará tudo dela. Enquanto tá rolando um love lá, a nossa amigona tá aqui se tremendo de raiva e o protagonista diz que tem uma subordinada como a Nico realmente maravilhosa, e ela diz que é uma honra servir um mestre como ele. Ela se pergunta por que ela tá tremendo de medo e se questiona se será que é por causa daqueles 2 despertos na sua frente. Ela diz que de jeito nenhum, falando que ela não é tão superficial daquele jeito. Ela pensa que deve ser porque ela transformou seu pessoal em pedra e com certeza deve ser aquilo. Ela parte pra cima dos 2 falando pra chegar de melação e ela diz pra ele andar logo e transformar eles de volta em pessoas normais. Mas do nada o cara de chapéu pergunta se ela acha que poderia atacar seu time e sair numa boa, e ela pensa que ele é rápido demais e ele questiona se será que ela escolheu o oponente errado. Ele dá uma palma de Buda jogando nossa respeituda pra longe, dizendo que não vai ser tão fácil assim. Mas caralho, esse gurizinho é forte, porque nosso amigo não voou lá pra longe, lá batendo na floresta. Enquanto isso, o protagonista diz que esse poder é de um desperto de classe ouro superior, falando que é inacreditável, e nem mesmo o líder de classe ouro inferior conseguiria enfrentar o tão fácil, e ele e a Nico não são nada perto daquele cara. Enquanto o cara de chapéu vai pra cima deles 2, o protagonista pensa que o sistema te avisou que ao alcançar 100% de afeição com a seguidora, ele desbloqueia uma recompensa misteriosa, e ele diz que se ele quiser ter qualquer chance de sobreviver, ele precisa apostar tudo nisso. A nossa amigona pensa que o inimigo pode ser forte, mas ele pode recuar diante do mestre Orhan. O guri de chapéu diz que originalmente eles foram atrás daquele monstro raro do tipo vampiro e questiona quem diria que eles ganhariam uma sucubus de bônus. Ele diz que nada mal, falando que sua sorte tá incrível e diz que levar eles 2 de volta vai fazer seu pai finalmente te levar a sério. E é só uma criança mimada mesmo. Sorrindo igual um psicopata, ele fala que eles não precisam ter medo, pois vai ser rápido, e ele diz que eles nem vão sentir nada. Nossa amigona desesperada começa a usar sua habilidade de flechas tentando petrificar o cara, mas as flechas não conseguem passar pela barreira de energia e ele correndo diz que truques baratos só servem para lidar com o lixo da corporação da Cidade Vermelha. Chegando perto da Sucubus, ele fala que contra alguém como ele, aqueles truques nem o arranham. Nosso protagonista ativa sua habilidade de novo, chamada Flash Carmesim, e ele para na frente do cara de chapéu, pegando a nossa amigona que fica sem entender nada, e quando o cara vai dar um ataque, adivinha, os 2 sumiram. O cara se pergunta como ele havia desaparecido e diz que o monstro de classe 2 está se movendo mais rápido do que seus olhos conseguem seguir, refletindo que aquilo é impossível. Enquanto segura a Nico no colo, o protagonista pensa que os 2 avanços já foram usados e agora ele tá sem rota de fuga. Observando nosso amigona, ele diz que precisa conseguir essa recompensa misteriosa antes que aquele cara perceba, e ele se questiona porque a afeição da Nico ainda não aumentou, questionando se será que ele reagiu devagar demais. Toda coradinha e abaixando a cabeça, a Nico pede desculpa dizendo que é inútil, e ela fala que agora ainda arrastou o mestre para te salvar, dizendo que vai se esforçar bastante dali pra frente também. Aproximando a Nico, o protagonista diz que agora não é hora pra se desculpar, e ela pergunta como assim. Leohan começa a se aproximar da Nico e em seus pensamentos ela pede pra esperar um pouco, e ela também pensa que com um inimigo tão poderoso na sua frente, será mesmo que aquele é o momento certo pra aquilo. Enquanto beija a Nico, o protagonista diz que agora ele não tem escolha, e ela toda coradinha pensa que se é isso que seu mestre quer, então como subordinada ela deve realizar seu desejo. O sistema notifica dizendo que a afeição da Nico
Nico havia subido para 99%. E lá veio o cara de chapéu observando aquela cena, ficando extremamente irritado. Com muita raiva, ele fala que um monstro continua sendo um monstro, e ele diz que no meio de uma luta eles estão se beijando descaradamente. Ele começa a emanar uma energia absurda e questiona se ele tivesse chegado um pouco depois, se será que eles dois estariam acasalando. E ele diz que vai morrer os dois até virar pó, pois eles são umas feras selvagens. Observando aquilo e suando frio, o protagonista diz que é uma droga, pois ainda faltou 1%, e ele se questiona se ele chegou tarde demais. E o cara de chapéu parte pra cima, mandando os dois morrerem, e o protagonista diz que tem que ser muito mais rápido. Alguma coisa aparece e o guri de chapéu tem que recuar, perguntando que tipo de distração irritante é aquela. Mas aquela habilidade é um escudo de gelo extremo, e a gente já sabe quem é que tá vindo, rapaz. O cara de chapéu fala que ele pegou leve com ela por causa da reputação dela na corporação da Cidade Vermelha, falando pra ela não abusar disso. E a nossa amigona que aparece diz que falar é fácil, como se ele tivesse misericórdia de algum inimigo. Toda linda e mostrando seu respeitão, ela fala que aquele vampiro é dela, e se ele quiser, ele vai ter que passar por ela primeiro. Enquanto Li Shuei e o cara de chapéu estavam numa batalha intensa, o nosso protagonista estava dentro da prisão congelada e alcançava o estágio final. O sistema notifica que a afeição da Nico havia chegado em 100%, e a nossa amigona pensa que o mestre havia te beijado em plena batalha, e ela fala que está tão feliz que sente como se estivesse derretendo. O protagonista aparece em volta de um círculo mágico e o sistema diz que ele desbloqueou uma recompensa misteriosa, e agora ele tem direito ao uso único do sangue do pico. Ao ativar o sangue do pico, todos os atributos e habilidades do deus demônio do sangue são liberados, concedendo um poder de combate incomparável, e a duração é de 10 minutos. A prisão do gelo, a qual nosso protagonista estava junto com a Nico, começa a se rachar e uma energia avassaladora cobre todo lugar, partindo os céus. Nesse momento, tanto o cara de chapéu quanto a nossa amigona se perguntam o que estava acontecendo ali, e o cara de chapéu então repara que tem alguma coisa muito foda ali na frente. Um olho carmesim aparece extremamente lindo observando aquilo, e o nosso protagonista, com uma nova transformação, pergunta pro cara de chapéu se ele não disse que ia moer ele até virar pó. Aproveitando, o protagonista manda o guri ir pra cima, e o guri, todo confuso, pergunta o que era aquilo, falando que ele era apenas um monstro de classe 2, então como ele tem um poder mágico que explodiu daquele jeito. Levantando sua mão, nosso fake Drácula pergunta se ele não vai atacar, e diz que ele teve sua chance, então agora que ele não aproveitou já era. Ele ativa uma habilidade chamada mão demoníaca, e o cara de chapéu pergunta o que estava acontecendo, e em seus pensamentos ele fala que seu corpo não consegue se mover. Aquela habilidade deveria ser chamada de imã, pois fez o cara ir diretamente na mão do protagonista, e ele pede para que por favor o protagonista não o mate, dizendo que ele errou, e ele pede para que por favor o poupe, pois ele jura que vai se submeter a ele. Todo lindão, nosso protagonista pergunta como assim, pois ele não falava daquele jeito com ele antes, e ele até havia o ameaçado. Enquanto o Copycat Chap, o guri de chapéu, diz que foi culpa dele não reconhecer a verdadeira força do Prota e pede para que por favor o Prota te perdoe. Nosso fake Drácula fala que aquela sensação é extremamente familiar, pois aquele cara também havia levantado ele assim uma vez, como se ele fosse só um lixo pronto para ser descartado a qualquer momento. Liohan diz que se ele não estiver enganado, aquele sujeito era um desperto registrado no centro de elite, e ele questiona se aquele cara acha mesmo que é só pedir desculpa e tá tudo certo. Usando sua energia, Liohan simplesmente lança o cara de chapéu pra longe, e depois ele dá um socão na barriga, deixando o cara sem reação nenhuma. Meu amigo, mas esse soco foi tão forte que o cara saiu quicando no chão, em direção àquele gelo que a nossa amigona tinha lançado pra prender o amigo dele. De quebra, ele ainda bate no gelo e espedaça o gelo todo. A gente só consegue ver a fumaça saindo do lugar, e o cara tá lá todo esmirilhado no chão. Esse aqui não deu pra nada não, quer dizer, não deu pra nada depois que o protagonista despertou, né? O protagonista pensa que então é assim, está acima dos outros, e ele pensa que o poder de um deus demônio do sangue é simplesmente absurdo, e ele se pergunta se será que algum dia ele vai conseguir chegar nesse nível de força também. Nossa amigona assustada pergunta se aquele é o mesmo vampirinho que mordeu ela antes, e ela diz que ele estava escondendo aquele poder aterrorizante o tempo todo, então ela se questiona por que ele fingiu ser fraco antes e se pergunta se ele estava se segurando de propósito. Enquanto isso, a Nico tá lá suspirando muito forte, mostrando seu respeitão, falando que ele é incrível e digno mesmo de ser o mestre que ela escolheu, pois ele é completamente insano. E aquele cara de cabelo verde consegue se soltar só agora, rapaz, e ele fala que foi selado porque abaixou a guarda antes, mas agora felizmente ele quebrou o selo, e ele diz que dali da frente ele não vai mais pegar leve. Mas ele fica assustado olhando pro nosso fake vampiro, e ele pergunta o que é aquela pose, questionando o que será que ele tá tentando fazer. Liohan usa outra habilidade chamada Tempestade Escarlate, e vários morcegos de sangue começam a sair da sua capa. O cara verde fala que são vários morcegos e diz que ele tem nojo, pedindo pra tirar aquilo dele. Um enxame de morcego começa a se formar em volta do cara, e esse daqui também já foi de base, rapaziada. Mas você acha que o protagonista tá de brincadeira? Tu tá
tá muito enganado, porque só sobrou só os ossos pra nós colocar na sala de ciência e o sistema notifica que o nível dele aumentou. Enquanto o esqueleto do cara cai no chão, o sistema notifica de novo pro nosso protagonista que o nível dele havia aumentado mais 4 vezes. Observando aquilo, o protagonista pensa que ele subiu 5 níveis de uma vez só, e ele reflete que isso é incrível, e ele também fala que inimigos de classe ouro realmente dão uma quantidade absurda de experiência. E de bônus ele ainda conseguiu desbloquear uma nova habilidade permanente que se chama Tempestade Vermelha. Eu achei que o guri de boné tava morto, mas ele ainda tá vivo pedindo por ajuda e pedindo socorro, e o protagonista se aproximando pergunta o que foi, mandando ele falar mais alto, pois ele não tá ouvindo. Tremendo, ele fala que não quer morrer e pede para que por favor o protagonista te salve, e ele diz que seu pai é o presidente do centro de elite, se ele te deixar aí ele faz qualquer coisa e ele não quer morrer ali de verdade. O protagonista pergunta se ele quer voltar para casa enquanto levanta sua mão dizendo que ajuda, e o guri agradece, mas ele começa a levitar o guri que tá dizendo que ele é uma pessoa boa e por isso ele vai retribuir um dia, e o protagonista diz que não precisa, pois ele é um cara prestativo mesmo. Usando sua telecinese, o protagonista manda o cara pra longe, mandando ele com Deus, e eu achei que o cara ia ajudar, mas até as amigunas ficou surpresa porque o protagonista só tacou ele pra longe mesmo. Nossa amigona do gelo, mostrando seu respeitão, fica confusa, perguntando se aquela não é a direção da cidade J, e ela pede pra esperar um pouco, perguntando se ele tá mesmo mandando o cara de volta. A gente achando que o cara ia ajudar, mas o guri passa por várias montanhas, tá ligado? Então a gente já sabe que ele foi de Vasco, mas ele tá chegando pertinho da cidade, quase no lugar certo. Ele realmente bate no prédio do pai dele, e o protagonista começa a receber um monte de mensagens do sistema dizendo que o nível dele havia aumentado. Sorrindo, Liu Han diz que conseguiu, falando que parece que ele chegou em casa em segurança, e em seus pensamentos ele fala que mais 5 níveis de uma vez e a experiência deveria ser bem maior, mas talvez quanto maior o nível, mais XP é necessário pra subir, então faz sentido ele não ter subido tanto. Mas aí o nosso protagonista se vira falando que chegou a hora, e a nossa amigona do gelo pergunta o que ele estava planejando fazer, e ela questiona se agora é a vez dela, e a Nico tá ali só soltando corações. Nosso protagonista chama pela Nico dizendo que tem uma coisa que ele precisa testar e por isso ele precisa da cooperação dela, e a nossa amigona pergunta o que será que ele quer dizer com aquilo, dizendo que não tem nada a ver com ela. Por outro lado, a Nico, toda apaixonada, diz que entendeu, falando pro seu mestre fazer o que quiser com ela. Nossa amigona parece toda corada e linda como sempre, e o nosso protagonista havia ativado a ressonância da alma. A Nico se pergunta o que tá acontecendo, pois toda a energia do seu corpo tá se concentrando no seu peito, e ela diz que parece que algo está prestes a sair. Ela diz que é muito grande, e ela se pergunta se realmente tinha algo assim escondido dentro dela, e ela diz que essa é a espada do mestre Liu Han. A espada começa a sair, e a nossa amigona diz que é grande demais, pedindo para que por favor tire aquilo dela, e ela diz para tirar devagar e com cuidado. Nosso protagonista pega a espada falando que finalmente, e ele puxa a espada falando que esse é o resultado da ressonância da alma, falando que vai ficar tudo bem, e ele diz que ela só precisa aguentar mais um pouco enquanto pega ela em seus braços. Finalmente a espada que o protagonista invocou havia saído, e ele segura na espada fala que a habilidade da ressonância da alma só pode ser ativada quando a afeição da seguidora está no máximo. Ele nos conta que a ressonância cria um equipamento especial a partir do corpo da seguidora, e o nome daquela espada é Lâmina de Sangue de Bladshah, que significa Lago Amplo, um bagulho assim meio esquisito aqui, e o protagonista diz que então essa é a arma que a Nico lhe deu. Mas que tradução esquisita essa que me deram aqui, mas tá bom, né? A amigona do gelo, que eu já esqueci o nome, fala que então ele tirou uma arma de dentro do peito da outra. A amigona respeituda diz que com a força dele, ele nem precisaria de uma arma pra lidar com ela, e ela pergunta se será que ele queria justamente usar aquela espada pra te finalizar. O protagonista desfere um corte no ar, falando que ela tá viajando demais, e ele destrói as roupas da nossa amigona, deixando ela extremamente exposta. E que desenho está bom, vamos elogiar esse cara aqui, que temos mais um cara de respeito. Ela nem tinha entendido o que foi que aconteceu, e ela se pergunta em seus pensamentos que sensação gelada é aquela, e a nossa amigona começa a cruzar suas pernas, e ela começa a observar, mostrar seu respeitão. Nossa amigona diz sem honra no combate, falando pra ele matar ela ou torturar ou fazer o que ele quiser, mas ela pergunta por que ele tá despindo ela daquele jeito. Nosso protagonista diz pra acabar a conversa, pois aquilo antes foi só um aquecimento, e se não quiser acabar como aqueles caras, ela deve seguir ele até o bosque ali atrás, pois ele tem algo pra discutir com ela. Eles vão caminhando pela floresta, que tá lindo demais esse cenário, e a nossa amigona toda coradinha se pergunta o que será que ele quer conversar e questiona por que ele não fala nada. Ainda em seus pensamentos, ela se pergunta por que ele chamou ela justo pra um lugar isolado assim, falando que um homem e uma mulher sozinhos é realmente constrangedor, e ela se questiona o que será que ele planeja fazer. Ficando toda corada e tendo um deslumbre de uma ideia meio maluca, ela pede pra esperar um pouco, falando que acha que entendeu tudo. Se lembrando do que aconteceu quando eles se conheceram, ela fala que ele segurou ela antes e dessa vez também não deu um golpe fatal, e só pode ser uma coisa. Ela pensa que ele se apaixonou por ela e agora quer se aproveitar da sua beleza. Nossa amigona fala que
mesmo sendo um monstro do tipo vampiro, tirando a aura demoníaca pesada, o corpo dele não é tão diferente de um humano, e o nosso protagonista fica observando, se perguntando o que será que ela tá olhando. Aí, em seus pensamentos, ela fala que pelos padrões normais ele é até que bem bonito, e ela se pergunta o que será que ele tá planejando. O protagonista ativa uma habilidade chamada Conquista Forçada, e a ilustração imaginária da Shuei começa a acontecer. Nosso protagonista coloca a mão na árvore atrás da nossa amigona, que fica toda corada, se perguntando se vai ser naquele momento, e ela se pergunta se a sua primeira vez vai ser mesmo com esse monstro vampiro, e ela pensa que isso é contra todos os seus princípios. Se aproximando dela, o protagonista diz que tudo que ele disse agora ela deve repetir depois, e ele fala: eu, Li Shuei, juro lealdade eterna ao mestre para todo sempre e jamais vou traí-lo. Suspirando pesadamente, ela pergunta o que é isso, e ela questiona se é algum tipo de jogo de interpretação, e o nosso protagonista, todo sério, diz que ele poupou a vida dela, e por isso não é pra ela ficar questionando, e ela só deve falar o que ele mandou. Ela diz que era Li Shuei, juro lealdade eterna ao mestre para todo sempre e jamais vai traí-lo, e ela pergunta se ele tá feliz agora virando o rosto. O sistema notifica dizendo que ele conquistou sua segunda seguidora, mandando pra ele por favor ver os detalhes. O nome da nossa amigona é Li Shuei, ela é da raça humana, tem 24 anos e o nível de evolução dela é classe de ouro inferior, e o traços dela é que ela é poderosa, extremamente competitiva, parece fria por fora, mas é pura por dentro e um pouco narcisista e gosta de homens dominantes, e a afeição tá em 45%. Se aproximando da boca da nossa amigona, que tá suspirando pesadamente ainda, ele diz que nada mal, falando que está satisfeito, e ela pensa que ele está perto demais e questiona o que será que ele pretende. Entrando em um transe, a nossa amigona se pergunta se será que ele vai te beijar, e ela fala que o próximo passo seria a sua primeira vez, e ela diz que mesmo que esteja esperando por isso, ela ainda acha que está rápido demais. O protagonista, se afastando, diz que certo, falando que acabou o tempo e a recompensa dela termina ali, e ela pergunta se era só aquilo, questionando cadê o resto, e o protagonista diz que a petrificação dos subordinados devem passar logo. Li Wan também diz que ela pode levá-los e ir embora, e depois ele vai procurar por ela. Se aproximando da nossa amigona de novo, ele diz que ela não deve contar pra ninguém o que aconteceu ali, pergunta se ela havia entendido, e ela simplesmente concorda, e a nossa amigona tá decepcionada, ela queria alguma coisa a mais, ela fala. Se despedindo, ele fala que certo, falando que não tem mais tempo pra gastar com ela e dá simplesmente um adeus. Toda coradinha, a nossa respeituda chama por ele, pedindo pra ele esperar um segundo, e se virando, o protagonista pergunta o que foi e questiona se ela ainda não está satisfeita. Segurando no seu respeitão, ela fala que se seu time acordar e te ver daquele jeito vai ser meio constrangedor, e ela pede pra que ele ajude ela com aquilo. Um tempinho depois, aparece a nossa amigona vestida com o manto do protagonista, e ela se perguntando se ele realmente te deu suas roupas pra ela vestir. Ainda em seus pensamentos, ela fala que ainda dá pra sentir o calor e o cheiro dele na roupa, e ela fala que isso é tão íntimo que dá vergonha. O sistema notifica dizendo que a afeição da Li Shuei subiu para 60%, e a nossa amigona tá em um transe tão grande, falando que ela tá com muita vergonha. A noite cai e os cenários desse negócio aqui me lembra muito Genshin Impact. Vamos para a Vila das Sucubus, onde todo mundo queria estar uma hora dessa, que eu tô ligado, né? Se for de noite, né? Quer dizer, esse vídeo vai estar saindo de noite, mas tu pode estar assistindo de dia. No quarto do protagonista, ele pensa que aquele dia foi uma loucura, pois ele não só chegou no nível 21, como também desbloqueou um monte de habilidades novas, e essa sensação de ficar mais forte é incrível, e por isso ele precisa continuar avançando. De repente, o sistema notifica dizendo que ele atingiu o nível 21 e agora ele está qualificado para desafiar a prisão de sangue. O sistema pergunta se ele deseja prosseguir, falando que não é possível ganhar experiência na arena e os ferimentos não se curam automaticamente ao subir de andar ou sair dela. O sistema diz que, porém, completar o desafio garante recompensas generosas e pergunta se ele deseja entrar na arena da prisão de sangue agora. O protagonista diz que os ferimentos não se curam entre as lutas e fala que isso pode atrapalhar muito seu ritmo de evolução. Liohan, cruzando seus braços, diz que logicamente falando seria mais seguro esperar subir mais alguns níveis antes de encarar esse desafio, mas já que ele chegou até ali, ele diz que não pode simplesmente ficar parado. Ele começa a subir na cama, falando que vai ser uma ótima oportunidade para subir de nível, e ele manda o sistema abrir a arena de prisão de sangue. Com a aura emanando do seu corpo, o protagonista diz que é como falam, pois a sorte favorece os ousados e agora não tem mais volta. Lá vai o nosso protagonista entrando no portal pensando que não sabe o que te espera, e assim que ele entra ele fala que o sistema acertou até os pequenos detalhes da sua roupa e diz que isso ali nem parece uma arena. O sistema notifica dando as boas-vindas à sala de preparação, falando para ele escolher uma arma, e o protagonista se pergunta como assim uma arma. De repente aparecem várias armas flutuantes em volta do protagonista, que fica surpreso, e lá vamos nós ver mais estatísticas. Tem uma espada longa de cavaleiro de 2 mãos que aumenta a força em 30, mas diminui a agilidade em 10, e tem a adaga perfuradora de
coração, que aumenta a agilidade em 30. Nós temos o machado de batalha imponente, que aumenta a força e a resistência em mais 15, e temos o escudo falso do Apolo, que aumenta a resistência em 25 e o espírito em 5. Segurando a arma, o protagonista diz que cada arma vem com um bônus de atributos, e não importa qual ele escolher, vai te dar um belo impulso de poder, mas ele não tem habilidades com armas, então por isso é difícil decidir. Mas lá vem o poder do protagonismo, porque ele olha pro lado e vê algo bem peculiar. É um pepino comprido com fios que não tem bônus de atributos, mas tem um efeito especial que toda vez que o protagonista cutucar repetidamente os inimigos, vai fazer eles estremecerem por um tempo. Ele pega o pepino dizendo que vai escolher aquela arma, mas isso aí não é uma arma pra mim, cara. Ele fala que isso parece ser meio ridículo, mas se ele usar do jeito certo, pode parecer absurdamente útil, e eu não tô vendo isso. E como uma arma magnífica daquela não fosse o suficiente, o sistema manda ele escolher um buff para ajudar na batalha. E o primeiro buff é a quebra de armadura, que a cada ataque reduz a defesa do inimigo em 1%. O segundo buff é uma poção que restaura instantaneamente 30% da sua vida, e o terceiro buff é a forja de equipamentos, que te dá uma peça aleatória de equipamento. Enquanto observa aquilo, ele diz que então ele tem que escolher um buff sem nem saber com quem vai lutar, e ele diz que com base na sua experiência, reduzir a defesa do inimigo é sempre uma boa escolha. Ele fala que beleza, escolhendo a quebra de armadura, e o sistema diz que o buff foi ativado e agora ele seria teletransportado para a arena de sangue. Então nosso protagonista é teletransportado para um lugar cheio de gente, o sistema das boas-vindas à arena de sangue, mas o protagonista tá muito estranho com esse pepino na mão, cara. Olhando para a plateia, o protagonista diz que então aquela é a arena de sangue, e ele diz que esse lugar é bem sinistro. De repente alguém começa a gritar dizendo: bem-vindo ao primeiro andar da arena de sangue, e ele diz que são só 50 andares e cada um tem seu próprio defensor, mandando ele derrotar todos e ganhar recompensas e avançar pro próximo andar. Um salto alto então vem aparecendo, e tomara que seja uma amigona, mas né, que é uma amigona que tá com as asas de morcego na cabeça, dizendo que ela é apresentadora e comentarista oficial da arena. Rapaz, eu gostei. Ela diz que ela é única e fabulosa e é a pequenina mais mortal que existe, chamada de Sally. De pequenina essa daqui não tem nada. Ela fala que o desafiante hoje é o Liohan, um vampiro com poder escarlate. Nosso protagonista pensa que tem um comentarista ao vivo, refletindo que aquilo vai ser muito irritante. Enquanto isso, ela fala que ele é de uma raça super rara, mas ela diz que ele ainda é um novato e questiona se será que ele vai surpreender a todos hoje. Levantando a mão, nossa amigona fala para eles conhecerem agora a defensora do primeiro andar, dizendo que ela vem direto da Floresta Negra, trazendo uma sorte e morte garantida, pois ela é uma fada. Mas não foi isso que eu aprendi no Peter Pan. E lá vem uma figura do portão, rapaz. Provavelmente vai ser outra amigona. E aparece alguém com vestido, então é uma amigona. E o protagonista pergunta por que ela tá chorando. Rapaz, aparece uma amigona vestida de noiva, dizendo que ela é aquela que fala com os mortos e ela vê quando alguém está prestes a morrer. E quando a morte se aproxima, ela aparece e lamenta pelos condenados. Ela é uma Banshee chamada Binida. E rapaz, eu só vou chamar ela de Bin, porque eu não vou lembrar desse nome. Chorando muito, ela fala que consegue sentir uma aura esmagadora de morte ao redor do nosso protagonista, e por isso ela lamenta muito por ele. Um pouco mais sério, o protagonista pergunta se ela tá dizendo que ele vai morrer ali. Em seus pensamentos, ele se questiona porque o nome dela não mostra o nível de poder, e ele diz que a arena bagunçou as configurações do seu sistema. Enquanto ativa sua habilidade chamada de Tempestade Rubro, o protagonista diz que tanto faz, pois tudo o que ele precisa saber é se ele consegue sentir o quão forte ela é. Vários morcegos de sangue começam a ir em direção da nossa amigona, e eu achei que ele não ia poder usar essas habilidades apelona, mas você acha que nossa amigona vai ficar parada? Ela larga um corte nos morcegos, meus amigos. Com a mão de tesoura, nossa amigona diz que esse ataquezinho de morcegos não vai adiantar em nada contra ela, falando que daquele jeito ele nunca vai te vencer. De repente, a Bin salta deixando uma cratera pra trás com um rastro de energia, e ela vai para trás do protagonista, que tá ali sem esboçar reação nenhuma, e ela diz que essa luta já acabou. Enquanto dá um salto e puxa seu pepino. Mano, isso aqui é muito estranho de se falar. O protagonista diz que ela nem percebeu que ele atraiu ela até ali de propósito. Se preparando para desferir um ataque, o protagonista diz que então a tempestade rubra não funcionou nela, e diz que então eles vão ver como ela lida com seu... Não vou falar o nome desse negócio não, com fios ali. Aparece um negócio na cara da nossa amigona aqui, enquanto ainda tá chorando. Meus amigos, na moral, opa aqui, olha isso aqui e comente se não tem alguma coisa estranha aqui. Ela dá um chute dizendo que ela prefere não ser cutucada com aquilo, mas ninguém gosta, né? O protagonista deixa o pepino sair voando, tá rodando pelo céu. É um avião, é um pássaro, é o Superman. A apresentadora fica surpresa, falando que a arma esquisita do Liohan acabou de ser jogada pra longe. Ela diz que parece que a Bin realmente não gosta de objetos com forma de bastão. A apresentadora também pergunta se será que a luta virou a favor da Bin agora. E aí, meus amigos, o protagonista segurou, a apresentadora pede pra esperar um pouco, falando que a luta está indo numa direção completamente diferente. Ela nos conta que Liohan de alguma forma conseguiu agarrar a Bin e colocou ela numa posição aberta e extremamente constrangedora. Enquanto isso, nossa amigona pensa que ela não consegue se mexer e pergunta por que ele é mais forte do que ela. E lá vem, meus amigos, o protagonista usando uma arte milenar chamada jogar a mulher no chão, e ela vai de cara no chão, o protagonista para em cima
dela e ele diz que nunca imaginou que essa arma fosse funcionar bem assim. Ele nos conta que no segundo que ela havia visto aquela arma, ela acabou perdendo a compostura. Fazendo uma cara diabólica, o protagonista diz pra ela desistir logo, pois ele sabe que é mais forte do que ela e diz que ela não vai escapar de jeito nenhum também. Enquanto nosso prota estava em cima da Bin, ele fala que manter essa posição deve ser doloroso, e ele diz que se ela não quiser sofrer, é melhor ela se render, pois ele vai pegar leve com ela. Mas a nossa amigona, que não tá pra brincadeira, dá um grito que começa a ressoar muito, e o nosso protagonista quase entra em um transe, mas ela larga um chute, mandando ele ir pros ares. Mas o nosso protagonista, que achou que tava ganhando, foi mandado pra longe e ainda bateu as costas na parede, e depois de cair, ele fala que o lamento dela tem um poder absurdo, e diz que a força dela não deve ser subestimada também. A apresentadora nos conta que aquele era o golpe supremo da Bin, chamado de Lamento Alpha. A nossa amigona começa a ressoar, parecendo aquela baleia do Genshin Impact, e a apresentadora diz que só de ouvir esse grito, o medo mais profundo da morte desperta no coração da pessoa. A apresentadora também nos conta que aquele grito esmaga a mente do inimigo, drenando toda a vontade de lutar e arrasta ele para o abismo da morte. Ela diz que se a força mental do Liu Han não for forte o bastante, ele não vai conseguir resistir ao lamento da Bin. Enquanto nosso prota se debate, a apresentadora diz que é como esperado, pois o Liu Han não está aguentando, e ela diz que o resultado dessa luta já está praticamente decidido. E o nosso protagonista vai para um mundo mental onde uma amigona tá perguntando para ele quanto tempo tinha, e ela diz para ele não esquecer como ela é. Ele começa a chorar, chamando pela sua mãe, perguntando se era realmente ela, e aí você pegou no pesado, né, cara? A mãe do protagonista, colocando a mão no seu respeitão, chama ele de tolo, perguntando quem mais seria, chamando ele de pequeno Johan, avisando que ele cresceu muito e virou um homem muito bonito também. Ela também diz que ele deve ter sofrido muito todos aqueles anos, e ela, estendendo sua mão, manda ele ir pegar a mão da sua mãe para que ela possa vê-lo de perto. A mãe dele fala para ele se aproximar, pois eles nunca mais vão se separar e vai ser mãe e filho para sempre. Ela continua chamando ele, mandando ele pegar sua mão, e ela diz para eles irem pro paraíso juntos e nunca mais se separar. Caramba, mas aí ela tá pegando pesado também, velho. Mas de repente o nosso protagonista para e a mãe dele repara, perguntando o que foi e questionando por que ele parou, falando para ele ir rápido pegar a mão da sua mãe. E ela pergunta se ele não sente saudade dela. Nosso protagonista diz que a morte não é nenhuma estranha para ele, pois ele foi traído pelos seus companheiros, jogado como isca para um monstro e sobreviveu a 2 batalhas contra chefes estressantes e sempre sobre a sombra da morte. Mais determinado, ele fala que sobrevivendo por pouco às lutas entre despertos e monstros quando ele era criança, sua mãe arriscou sua vida para salvar ele e a sua irmã naquele acidente. Emanando sua energia e quase virando um Super Saiyajin Deus, ele disse que não foi para que ele jogasse sua vida fora por causa de um truque barato daqueles. A nossa amigona, que tava lá chorando ainda, pensa que aquilo não pode estar acontecendo de verdade. E é agora que o protagonista vai começar a luta, pois ele acabou puxando o pepino que tava grudado no buraco na parede. E a apresentadora diz que é inacreditável, pois o Liu Han havia resistido ao lamento alfa e a força mental dele era incrível. Ela também grita dizendo que aquela luta ficou muito mais interessante e o protagonista usa a habilidade ocultação de sangue. Ele fica meio que invisível, já que a gente consegue ver ele, falando que já entendeu as habilidades dela e diz que agora é a sua vez de atacar. Reparando que o nosso protagonista sumiu, a Bin pergunta se aquilo era uma técnica de furtividade, e ela pergunta se ele acha mesmo que aquilo vai impedir de encontrar ele. Ela começa a usar uma habilidade boladona e uma energia roxa começa a se informar, e essa aqui tá amigona demais também, rapaz, vem pra lista. A apresentadora nos conta que essa é a versão que converte os lamentos da Bin para energia pura, e ainda mais devastadora que o Alpha. A Bin fala que aquilo dali é um contra-ataque que cobre toda a arena e nem invisibilidade vai poder salvar o protagonista, mas enquanto ela tá ali usando aquilo, lá vem um pepino em direção na boca dela que tá aberta, mas é um pepino mesmo, né? O protagonista consegue acertar o pepino na boca da Bin, que fica toda coradinha, e ele tá fazendo aquilo dali pra ela parar de usar aquela habilidade de lamento. O sistema diz que o buff branco de quebra de armadura foi ativado e o protagonista pergunta se ela pode parar de chorar enquanto segura o pepino na boca dela, falando que aquilo é realmente irritante. A apresentadora fica surpresa sem acreditar, suando frio, dizendo que ele realmente atravessou, e o protagonista tira o pepino da boca dela que tá todo melado, falando que eles ainda não terminaram e a verdadeira diversão só está começando. Ele começa a lançar um meteoro de Pegasus, desferindo vários ataques com um pepino na nossa amigona, e o sistema notificando que o buff branco quebra de armadura foi ativado parcialmente. Enquanto isso, várias mensagens de a defesa do alvo foi reduzida em 1% começam a aparecer, e a nossa amigona tá sendo acertada pelo meteoro de Pegasus, não, meteoro de pepino. Ela começa a ficar corada enquanto as mensagens continuam, e ela se pergunta como um mero pepino pode ser tão forte. Ela diz que a cada cutucada dói mais que o anterior, falando que aquilo é insuportável e ela não vai aguentar muito mais. Nosso protagonista, ficando irritado, pergunta se é só aquilo, refletindo que seu combo ainda nem acabou,
e o sistema diz que o efeito adicional do pepino comprido com fios foi ativado e o alvo entrou em um estado de espasmo. Enquanto isso, o protagonista continua dando um meteoro de pepino na amigona. Rapaz, isso aqui é muito esquisito, cara. Tu poderia ter usado outra arma, na moral mesmo. Nossa amigona, toda corada, diz que não consegue se mover e ela diz que não consegue resistir, pois seu corpo está convulsionando incontrolavelmente e ela não tem controle. E ela se questiona o que estava acontecendo com ela de verdade. O sistema notifica que o efeito adicional do pepino comprido com fios foi ativado mais uma vez e o protagonista lança a nossa amigona que cai no chão causando uma explosão e a fumaça começa a subir. Mas aqui a gente já sabe quem é que tem o nome de protagonista, né? E ele se aproxima da nossa amigona que tá numa pose bem peculiar, perguntando se ela quer que ele continue. Toda lindona e mostrando sua abundância, ficando corada e suspirando, ela pede para que por favor ele pare de te cutucar, dizendo que ela se rende. A apresentadora, mostrando seu respeitão e um pouco assustada, diz que aquela arma é aterrorizante demais e ela também pensa que só de olhar o corpo inteiro dela começa a tremer. O protagonista, apontando para Bin, chama a atenção da apresentadora, falando que a sua oponente já tinha se rendido e questionando se eles podem encerrar e anunciar o resultado, e ela pede desculpa pois ela havia perdido a compostura. A apresentadora Sally diz que a Banshee se rendeu e o vencedor é o Liohan e agora ele está qualificado para desafiar o segundo andar. O sistema diz que ele ganhou mais 10 de resistência a status anormais, pois aquilo aumenta a resistência contra controle mental, veneno, sangramento e outros efeitos negativos. Ele também ganhou mais um ponto de habilidade que permite melhorar uma habilidade desbloqueada para aumentar seus efeitos. Observando aquilo, o protagonista pensa que essas são suas recompensas e não apenas aumentam seus atributos, como também pode melhorar suas habilidades, refletindo que aquele lugar definitivamente valeu muito a pena para ele. O sistema notifica perguntando se ele deseja prosseguir na arena de sangue para o segundo andar e ele pensa que ele conseguiu o que queria, mas ainda não se recuperou totalmente. Por isso ele escolhe não. Ainda em seus pensamentos, ele fala que se jogar numa nova batalha só pra se exibir seria burrice, por isso ele vai voltar quando tiver subido mais de nível. Ele começa a sair do portal e o protagonista tinha entrado no portal dentro da cabana, mas ele saiu do lado de fora. E o cara tava vendo todo lindão, mas ele já não tá mais com aquela capa toda estilosa dele, e o sistema diz que ele desbloqueou uma habilidade oculta chamada Pacto do Vitorioso. Ele se pergunta como assim uma habilidade oculta como recompensa, questionando por que só foi ativada depois que ele saiu da arena. Aparece a lista de habilidade falando sobre o Pacto Vitorioso e diz que os oponentes derrotados na arena se tornam seus seguidores fora da arena, e essa habilidade permite convocá-los para lutar ao seu lado. Eu ia falar que essa habilidade é muito clichê, só que eu nunca vi nenhuma obra com isso aqui. Observando aquele ficando surpreso, o protagonista se pergunta se então ele pode invocar os oponentes que ele derrotou mesmo para fora da arena, e ele diz que se ele completar os 50 andares, ele teria um exército inteiro para invocar. De repente, ele escuta alguma coisa saindo da sua cabana, e ele diz que aquela voz parece muito familiar, e lá vai o nosso protagonista entrando na sua, sei lá, dormitório, cabana, sei lá o que é isso aqui. Quando ele entra, ele observa a nossa amigona que tá pensando que mesmo sem um mestre ali, o cheiro dele está por todo o colchão e é tão forte e intoxicante que parece um paraíso, e ela fala que aquilo ali realmente é o paraíso. Ela começa a abrir o olho toda coradinha, falando que o cheiro do mestre ficou ainda mais forte, e quando ele chega perto, ele questiona o que é que ela tava fazendo ali. Suspirando pesadamente, ela diz que não é o que ele estava pensando, e ela jura que ela não estava fazendo nada de estranho na cama dele. Se levantando, ela fala que só foi ali levar um novo casaco pra ele, já que ele tinha dado outro pra aquela humana, e ela também conta que ficou a noite toda acordada costurando um novo igualzinho pra substituir. Fazendo um cafuné na cabeça da Nico, que tá toda corada e surpresa, o protagonista diz que justo quando ele estava se perguntando onde conseguiria um novo casaco, ela aparece com um, e ele revela que ele realmente não consegue ficar sem ela. Eu achei que aconteceu alguma coisa boa, mas não, nossa amigona simplesmente sai da barraca, e do lado de fora ela fala que o mestre Han acabou de dizer que não consegue viver sem ela, e isso é basicamente uma confissão. Ainda em seus pensamentos, ela diz que isso só pode significar que ele quer ela ao lado dele pra sempre. E aqui aparece uma mensagem do narrador falando que depois de sobreviver 2 batalhas intensas, Liohan finalmente tem a chance de descansar de verdade. Só que, no entanto, aparece um sucubus correndo, falando que a vila está sendo atacada, meus amigos. Enquanto nossa amigona tava correndo, pedindo por ajuda, ela foi acertada por um acorde e capturada. E lá vem um pai, mas que pé feio do caramba. Um orc aparece comemorando, falando muito bem, mandando seus rapazes invadirem. E ele diz pra levarem tudo e não deixar nada que estiver pregado no chão. Os orcs trabalhadores, que são feios pra caramba, mas pelo menos tem um abdômen trincado, começam a partir pra cima. E a nossa amigona cai peculiarmente. Rapaz, mas essa sucubus são linda demais e ela é jogada lá de um lado, mas meu amigo, não faço com ela não, aqui eu vou te quebrar no pau. O outro orc fala pra eles amarrarem bem e certificar-se de não escaparem no meio do caminho, e manda também pegarem todas as comidas e ouro e objetos de valor que tiver na vila. E do nada vem umas 3 flechas que vocês sabem o que é, né? As flechas
elas acertam os orcs, transformando ele em pedra. É que é o poder da Medusa. Mentira, não tem poder da Medusa nenhum, eu que tô falando. E aquele orc general pergunta quem diabos era nossa amigona Nico, que chegou, questionando como ela usa atacar eles, questionando também se ela tá cansada de viver. A Nico, toda poderosamente linda, diz que é um nojo encontrar esse tipo de lixo logo de manhã cedo. E ela diz que se eles não quiserem acabar igual os outros transformados em pedras, eles devem largar o povo e sumir dali. Se virando, o general diz que ela realmente não entendeu nada. Ele também pergunta se ela acha que pode fazer alguma coisa ou se ela tem alguma carta na manga pra poder lidar com eles. Enquanto nossa amigona tava distraída, outros orcs vêm pelas costas dela pra atacar e o protagonista ativa sua habilidade chamada Sepultamento da Prisão de Sangue de nível 2. Ele já fura um e ganha um XP mandando de Vasco, ele já fura outro que ganha um XP também mandando de Vasco, e lá vem o Sepultamento da Prisão e vocês sabem o que é, né, meu amigo? Eu não preciso falar nada. Atrás da Nico só aparece os orcs que estavam indo atacar ela, né, rapaz? Tudo esmirilhado. E ela pensa que aquela aura é única e não tem como não reconhecer, falando que seu mestre está ali, então sua vida está salva. Emanando uma aura absurda, o protagonista diz que tava rolando uma barulheira maldita logo de manhã, questionando se ninguém pode dormir em paz. E a Nico fala pro seu mestre que esses caras, mas o protagonista interrompe ela falando que estava tudo bem. Liu Han tranquiliza a Nico dizendo que ele vai cuidar daquilo. O orc se pergunta se é um membro do clã do sangue, falando que ele ainda tá se misturando com as sucubus baratas. Chamando o nosso protagonista, ele fala que aquilo não tem nada a ver com ele, então ele acha melhor ele não se meter. O protagonista, emanando sua aura, fala que carrega o sangue de todas as sucubus e questiona se ele ousa dizer que isso não é da conta dele. E ele fala que agora que aquele orc o irritou, já é tarde demais pra se arrepender. Nosso protagonista, dizendo que não está mais pra brincadeira, ativa sua habilidade de pacto vitorioso, trazendo a Banshee Rida para a batalha. E ela diz que está à disposição dele. Bom, rapaziada, vamos ficando por aqui. Esse vídeo foi só um teste pra ver se vocês vão gostar da obra. Mas se vocês assistiram até aqui, eu tenho quase certeza que vocês gostaram. Então curte, comenta, hype o vídeo aí, cara. Não custa nada. Brincadeira à parte, obrigado a você que assistiu até aqui. Saiba que sua presença é muito importante pra mim. E eu também vou estar trazendo a continuação das obras do sisteminha lá que vocês gostam. Eu espero ver você no próximo vídeo. E sem mais enrolação, valeu!